Vida do teu servo, Senhor. Te dou graça, Senhor, pelo aquilo ao qual o teu servo se dedica, Senhor, no pleno conhecimento de Ti e da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito tenha, Senhor, total liberdade na vida do Teu servo para ministrar, para falar aos nossos corações, para, Senhor, conduzir, Senhor, palavras, Senhor, que venham moldar caminhadas, moldar vidas, moldar caráter, Senhor, e que o Teu nome venha a ser engrandecido nesta hora, que vidas venham conhecer que Tu és, Senhor, aquele que rege este lugar, Pai amado, Deus querido. Por isso, nesta hora, seja aos ouvintes, ou seja, esta Tua igreja, que os corações estejam abertos, Senhor, para receber de Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Abençoa o Teu servo nesta hora. Usa em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom dia para todos, graça e paz. Mais um domingo, passando rápido, né? Já parece que foi ontem que estávamos aqui. Quinta-feira, usufruímos de um momento muito especial, muito maravilhoso, que eu fui para casa agradecido em ver tudo o que aconteceu, de presenciar um momento muito especial da nossa igreja, coisa feita com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação. E agora nós estamos para mais um domingo, mais um momento de exposição da palavra de Deus, nesse período tão importante do calendário cristão, que é um período em que nós paramos para refletir naquilo que Jesus nos mandou fazer, e a gente também reflete sobre tudo aquilo que tenta impedir que a gente faça o que Ele mandou fazer. Então, é um tempo muito propício, né? Porque nós viemos de um período longo falando do que Jesus fez, que é aquele ciclo da Páscoa, né? da sua morte, da sua ressurreição. E agora um período relativamente longo, até o fim do ano, falando daquilo que Ele nos mandou fazer, da nossa responsabilidade de corresponder ao que Ele mandou fazer e também de compreender as oposições que enfrentamos, que tentam impedir que a gente faça o que Ele mandou fazer. Então, é muito importante que os nossos ouvidos estejam abertos, que os nossos corações estejam preparados, que o Espírito de Deus possa ter livre acesso à nossa mente, ao nosso coração, que nós estejamos nos desvencilhando das nossas próprias intenções, dos nossos próprios objetivos, que o Senhor seja acima de todos nós, Senhor sobre todos nós, que Sua palavra seja soberana. E eu estou aqui de forma simples, de forma humilde, pedindo a Deus que me use mais uma vez. Reconheço que minha suficiência vem dEle. Isso não significa que eu não tenha que me esforçar, que eu não tenha que labutar no ministério da palavra, mas a minha suficiência vem dEle. Então, a graça de Deus não elimina o nosso esforço. A graça vem dEle, mas o esforço, a diligência é de cada um de nós. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia na primeira carta do apóstolo João. Quem lembra de domingo passado, nosso sermão do domingo passado foi em cima de um escrito de João, né, de João 17. E hoje a gente vai de novo nos beneficiar da obra de João, um dos apóstolos de Jesus. Agora, numa primeira das 3 cartas que ele escreveu, segundo a tradição cristã, e essa primeira de 5 capítulos, ela tem um início, uma introdução, né, que por si só já traz muita profundidade. E é exatamente nessa introdução que nós vamos nos prender nesta manhã. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Essa é a introdução da carta, é aqui que ele começa a mostrar a razão dele corresponder, e aí a gente vai tentar entender por que ele escreveu, como ele anunciou e o que podemos aplicar em nossas vidas. O texto sagrado diz assim, meus irmãos: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos,
o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Bendito Deus. No nosso cotidiano, nós nos apresentamos como cristãos. Todos os domingos nos deslocamos das nossas casas para estar aqui, porque nos consideramos cristãos. E eu te clamo nesta manhã, Senhor, para mim, junto com todos os cristãos que aqui estão, e aqueles que porventura possam estar nos visitando ou nos ouvindo, eu te clamo para que a minha vida seja usada segundo o teu querer, para expor a tua palavra, para deixar nítido aquilo que tu queres nos mostrar, para fazer-nos compreender com mais amplitude aquilo que nos cerca na nossa caminhada como peregrinos cristãos neste mundo. Eu admito diante de ti e diante dos meus irmãos a minha total necessidade do teu Espírito, da tua misericórdia, da tua graça, da tua bondade. Porque quem sou eu e quem são os meus irmãos para compreender aquilo que está para além de nós? Nós só podemos compreender se o teu Espírito nos iluminar. Essa palavra só pode surtir efeito dentro de nós se o teu Espírito trabalhar no nosso coração com poder. Então nós dependemos dele agora, para que o que sair da minha boca esteja em linha com aquilo que tu desejas para esta manhã, e que teu Espírito possa glorificar o teu nome aqui nesta congregação, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos queridos, a vida cristã, com toda a sua complexidade, com toda a sua dificuldade, com todos os ataques que ela atravessa, o que ela recebe, com todas as lutas que nós vivemos, essa vida cristã, ela precisa ser vivida e ela precisa ser entendida com mais profundidade, com mais clareza. A vida cristã, ela precisa ser vivida nessa realidade visível do cotidiano, mas à luz de uma realidade não visível e eterna. Esse é um dos princípios fundamentais para um cristão. Entender que ele lida na dimensão terrena algo que se iniciou numa dimensão eterna. Isso por si só já amplia nossa mente, já nos faz procurar entender para além de nós mesmos os dilemas que vivemos no nosso dia a dia. E é por essa razão que João começa essa epístola falando dessas coisas. Ele escreve esta carta porque ele quer proteger a igreja ou as igrejas para quem ele escreve, porque se você reparar bem, no início da carta não tem nenhum destinatário. Ele provavelmente está escrevendo para as igrejas, algumas igrejas que viviam na região da Ásia Antiga, da Ásia Menor, da Ásia Romana, para quem ele escreve depois as 7 epístolas lá do Apocalipse. Provavelmente esses eram os ouvintes dele. E João está escrevendo já idoso, já no final do 1º século, talvez está entre os últimos escritos do Novo Testamento. A obra de João está entre os últimos escritos do Novo Testamento. João foi o último apóstolo a morrer, foi o mais idoso, né, o que mais teve longevidade. Alguns pais da igreja do século II conviveram com João, que
veio falecer já no final do primeiro século. E aqui esse João é o mesmo pescador que andou com Jesus, o mesmo que escreveu o Evangelho, que também começa com palavras semelhantes, né? Aqui ele começa o que era desde o princípio. O Evangelho de João, ele fala, no princípio era o verbo. Então isso mostra que o autor é ele. E ele está escrevendo, porque já no final do primeiro século havia uma ameaça muito grande à pureza da fé cristã. Havia uma ameaça muito grande à comunhão santa da igreja. E essa ameaça vinha de falsos mestres que, dentre outras coisas, negavam a humanidade de Jesus, negavam que Jesus veio como um ser humano. E é por isso que você vai ver em João ele dizendo, o verbo se fez carne. E é por isso que você está vendo aqui ele dizendo, nossas mãos apalparam, nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram. É real. Então essa heresia vinda dos falsos mestres, que negavam a humanidade de Jesus, negavam o Cristo da Escritura, afetavam diretamente a comunhão da igreja. E aqui que eu quero que vocês prestem atenção nessa dimensão para além de nós mesmos. As coisas que acontecem externas a nós visam afetar aquilo que é eterno. E você precisa entender isso. As ações nossas, até aquelas mais triviais, quando elas não são pensadas à luz de uma revelação eterna, quando aquilo que a gente faz, quando aquilo que sai da nossa boca, quando as nossas ações e nossas reações, elas são disponibilizadas sem que a gente reflita em algo que está para além de nós, que é eterno, que é profundo, nós podemos permitir que nossas vidas sejam usadas para promover a quebra da comunhão do corpo de Cristo. Isso é precioso. Então, por conta desses falsos ensinos e dessa heresia que negava a natureza de Jesus, João escreve, então, para combater esses falsos mestres e para fortalecer a comunhão da igreja. E para que a alegria dele e dos apóstolos fosse completa. Ele escreve para isso está tudo aqui nesse texto, e a gente vê coisas grandiosas a isso. Ele já havia dito, como eu disse em João, que Jesus era o verbo eterno que estava com Deus desde a eternidade, que todas as coisas foram criadas por ele, e ele disse que esse verbo eterno se fez carne. Então, aqui, o que eu quero que você compreenda? Aqui a gente já está percebendo que o que é eterno desce para o que é temporal. Aquilo que é infinito convive com o finito. Aquilo que é transcendente se torna imanente. Aquilo que é eterno se torna histórico. Prestem atenção nisso, porque isso é vital para você. Todos os nossos atos, eles são atos terrenos, mas que eles obedecem a uma dimensão não terrena. E eles podem ser atos que glorifiquem esse Deus Criador que se encarnou, como ele pode ser atos que contribuem para que aquele que se opõe a ele vença. E nós somos o alvo. Então preste atenção nisso, irmãos, porque nós vamos trabalhar ao longo desses meses todos, falando muito sobre unidade, sobre comunhão, sobre vida piedosa, sobre santificação, sobre engajamento com missão, com compromisso de evangelização, porque é o que ele nos mandou fazer. Então, aquilo que João disse no evangelho dele, que o verbo se fez carne, ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que aquilo que é eterno se manifestou, e ele está dizendo que a comunhão da igreja se baseia nessa realidade eterna e histórica, transcendente e imanente, infinita e pessoal. A comunhão da igreja se baseava nisso, de modo que, se atingisse esse fundamento, derrubava a comunhão da igreja, pelo menos derrubava a comunhão da igreja na sua natureza eterna, santa, perfeita, que é em Cristo Jesus. Isso por si só já nos explica muita coisa, já nos esclarece muita coisa, como somos capazes de vivermos juntos e vivermos brigando, como somos capazes de fazer intriga um com o outro pela mínima coisa. E às vezes quando a gente faz isso, a gente não entende que tem uma dimensão
transcendente que está vencendo, que pode ser esse que Jesus está anunciando, como pode ser aquele que se opõe a ele. Então, por favor, entenda isso. Nada que a gente faz tem uma dimensão apenas terrena. Nada. Tudo tem uma dimensão para além de nós. O que nós precisamos é ter discernimento. Então, reparem que João fala assim, olha, nós estamos escrevendo essas coisas todas, mostrando que, de fato, ele é humano, ele veio como homem, nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram ele, nossas mãos apalparam, eu apalpei, eu andei com ele, e nós estamos anunciando ele. E nós estamos anunciando esse que era eterno, mas que se manifestou na história e que nós vimos, e que nós ouvimos, e que nós tocamos. Nós estamos anunciando ele, sabe para quê? Para que vocês tenham comunhão conosco. Porque a nossa comunhão é com ele e com o Pai dele. E nós estamos anunciando isso para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, o texto é muito claro, bem nítido para nós. Aqui João fala de uma existência eterna, de uma manifestação histórica, de uma proclamação legítima e de uma comunhão e alegria que se desenvolvem até a consumação de todas as coisas. Não é algo que se esgota no domingo, irmãos. Então, antes de eu começar a discorrer tudo isso, eu já faço um apelo para você que está me ouvindo. Guarda o teu coração. Não permita que o inimigo use o teu temperamento e a tua personalidade para afetar aquilo que é sagrado, aquilo que está para além de nós. Então, ainda como apelo meu no início desse sermão, eu peço a você aquilo que eu sempre faço. Dobra os teus joelhos, fala para Deus te livrar de você mesmo, dos teus impulsos, do teu temperamento afetado pelo pecado, da tua mania de falar sem pensar, de falar o que vem na tua boca, sem pelo menos parar para meditar que o que você faz pode destruir algo muito maior que você não imagina. Aqui João está vendo o problema, ele está percebendo o problema. Ele está percebendo que à volta da igreja estão negando a natureza de Cristo. E quando negam a natureza de Cristo, a resposta é óbvia. Se nega a natureza de Cristo, a minha vida se desenvolve fora dele. Se minha vida se desenvolve fora dele, ela vai se desenvolver segundo a minha própria personalidade, meu próprio temperamento, aquilo que eu sou no pecado. E qual é o resultado disso? Comunhão desfeita. E o império das trevas vencedor. João está antevendo. João está escrevendo. Ele começa de forma teológica, de uma forma poética, profunda. É como se ele visse algo que está para acontecer, que afeta a comunhão, e ele começa a trabalhar aquilo, ele começa a tentar ou corrigir ou evitar aquilo, mas falando numa linguagem para além daquilo, se é que vocês estão me entendendo. Está acontecendo coisas reais, o nome de Jesus está sendo negado, a comunhão está sendo afetada, só que para ele corrigir isso, ele não vai nessa horizontalidade, ele vem de cima para baixo, ele vem tentando abrir a mente dos seus leitores sobre a dimensão maior da sua fé e da sua vida. Eu creio que isso é vital para nós. E dentro dessas coisas maravilhosas, eu só quero falar de duas coisas aqui com seus desdobramentos. Primeiro é o que João anuncia. A gente precisa entender. E segundo, por que João anuncia isso? E depois disso, saber que lições esse texto nos traz para serem aplicadas na nossa vida. Porque eu quero dizer para vocês com toda segurança e com todo o respaldo da Escritura, o meu crescimento e o teu crescimento não vem por você e por eu ouvirmos. Vem quando aquilo que ouvimos começa a entrar em nós e mover a nossa maneira de viver. É ali que vem o crescimento.
como diz Tiago, né? Não seja apenas ouvinte, seja praticante. E era isso que os apóstolos tanto lutavam. Bom, gente, o primeiro ponto é o que João anunciava. O que ele estava falando? Quem ele estava anunciando para esses seus leitores que já viviam sobre a ameaça do falso ensino, do falso mestre? Abra parênteses. Irmãos, vocês têm ideia de quantos falsos ensinos existem nos nossos dias sobre Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre a igreja? Você consegue mensurar o quanto isso afeta a unidade da igreja, a comunhão da igreja, afeta o reino de Deus? É claro que nós sabemos pela Escritura que o Senhor ri disso tudo. E os planos dele jamais serão frustrados. Aquilo que ele começou no princípio será consumado. E você e eu que estamos aqui, a gente precisa resgatar uma coisa na nossa vida. Não só a esperança que haverá um desfecho, mas o temor para esse desfecho. Então, faço mais um terceiro apelo para todos nós aqui. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Prepara a tua vida, porque você vai prestar conta a Ele. Prepara a tua vida, prepara a tua casa, porque o Senhor é real. Aquele que é eterno, que se encarnou, que morreu, que ressuscitou, que enviou o seu Espírito, que está sentado no trono eterno, voltará. Então prepara-te para te encontrares com teu Deus. Leva a tua vida cristã a sério. Deixa o Espírito de Deus te incomodar. Não se inquiete com isso. Deixa Ele te incomodar, deixa Ele te confrontar, deixa Ele levar você para a luz como aquele que leva um raio-x para ser visto pelo médico. Deixa Ele te levar para a luz para que por meio da luz você veja o que está de impuro dentro de você e que você permita ser limpo, ser limpa pela palavra dEle, pela obra do Espírito, para ser santo, santa como Ele é. O que Jesus anuncia? Primeiro, ele fala de que aquele que ele anuncia é divino, é Deus, é eterno. Por isso que ele vai dizer, ele era desde o princípio. Ele está falando de algo que não tem início de existência. Ele está falando algo que sempre existiu, de um ser que sempre existiu e que sem ele nada existiria. Ele está abreviando o que ele falou no início do evangelho dele, quando ele diz, no princípio era o verbo, era o Logos criador eterno. E esse verbo estava com Deus, esse verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e ele é a luz dos homens, e a luz dissipa as trevas. Isso é ele escrevendo no Evangelho. Agora ele reduz isso numa sentença, o que era desde o princípio. O que João está anunciando para os seus leitores? Aquele que ele anunciou no Evangelho, o que era desde o princípio. Eles precisavam entender que a vida deles desenvolvida aqui, derivada de algo que não é daqui, é eterno, é sempre eterno, não tem início, não tem fim. Não é algo corriqueiro, não é algo terreno, não é algo que se esvai, não é algo que acaba ali, não é algo que acaba quando eu me destempero, é eterno. É o que é desde o princípio, é Deus. Só Ele é Deus do princípio, todo o restante foi criado. Alguém me falou assim, Deus criou Satanás, mas Deus criou Lúcifer. Criação dele. Tudo que existe, tudo que os nossos olhos veem, é criação direta dele, ou derivada daquilo que ele criou. E esse que criou, é o que veio salvar a sua criação. É como se João está falando, vocês não estão prestando atenção.
Quando vocês descaracterizam esse Jesus, vocês quebram a base da unidade de vocês, a base da comunhão de vocês. E a comunhão de vocês não se estabelece pelo gosto de vocês, pela preferência de vocês, pelo desejo de vocês, por aquilo que vocês querem. A comunhão de vocês se estabelece naquilo que é eterno, que já existia antes de vocês existirem. É isso que João está falando aqui. É assim que ele começa a corrigir. É assim que nós também devemos começar a pensar. Acordar todo dia e entender, eu estou em pé, porque o Eterno me criou. O Eterno me redimiu. O Eterno que me dá vida. A minha vida aqui, ela deve se desenvolver com base naquele que está na eternidade, com base naquele que está sentado no trono. Meus pensamentos, minhas ações devem ser em submissão àquele que está sentado no trono, porque um dia ele desceu da sua glória para se fazer um comigo, para me salvar. Ele voltou para a sua glória, para que agora aqui eu seja uma espécie daquele que reflete a sua imagem, seu caráter, sua vida. Então os nossos atos, nossos pensamentos, nossas conversas precisam ser antes bem pensadas. Então, irmãos, olha, antes de você tomar decisões que podem atingir muita coisa, pense de onde veio tua salvação. Pense, por que você está aqui? Por que você está aqui? Por que você canta louvores? Por que você professa a salvação em Jesus Cristo? Porque alguém que era desde o princípio veio. Não é um ser qualquer. Não se corrige coisas corriqueiras com ideias corriqueiras. Não se corrige questões terrenas com questões terrenas. A gente corrige questões terrenas com questões eternas, com questões que estão para além de nós. Por isso que ele está dizendo, ele era desde o princípio. Então, o que João anuncia? Aquele que é Deus, que é antes de todas as coisas, que faz com que todas as coisas existam, que é desde o princípio, que nunca deixou de ser. É esse que ele anuncia. Mas tem um segundo ponto. João também anuncia que esse que é divino se tornou humano. Ele fala que ele também é humano, que ele também é homem. Ele fala que aquele que é eterno se manifestou na história. Aquele que pertence à eternidade adentrou o tempo. O tempo que foi criado por ele é onde ele agora entra. Irmãos, isso é muito maior do que você imagina. Isso é muito mais profundo do que a gente possa detectar. Por isso que eu orei pedindo, se não for o teu espírito, a gente não entende. Se não for o teu espírito, não entra na nossa mente. Se não for o espírito atuando na nossa vida, nós vamos ser crentes carnais para o resto da nossa caminhada. E todos nós que estamos aqui precisamos ter a seguinte ciência: nós podemos ser crentes carnais. São crentes que estão aqui, que louvam, que cantam, que choram, que falam glória a Deus, mas são capazes de brigar pela mínima coisa quando está fora daqui. São vidas que se enclausuraram, que viraram espiritualidade templista, que precisa de um ambiente religioso para ser crente. Nós não somos desses, irmãos. Nós não estragamos aquilo que Deus fez por conta das nossos pensamentos e atitudes mesquinhas, próprias de seres humanos caídos, como nós somos. Quando ele diz que é divino, ele fala, eu também anuncio que é humano. Por quê? Porque aquele que era desde o princípio, nós temos ouvido, visto e apalpado. Ele é real. Ele não é um fantasma. Ele não parece ser um ser humano. Nós apalpamos ele. Por que João enfatiza tanto isso? Porque dentre as heresias que cercava aqui o ambiente para quem João escreve, existia uma heresia chamada docetismo, que era um braço de uma outra heresia que mais tarde foi devastadora para a igreja, chamada gnosticismo. Eu não quero que vocês entendam isso.
Eu só quero que vocês entendam que o docetismo vem de uma palavra grega chamada dokel, que quer dizer parece, tem aparência. Então, o docetismo dizia que Jesus não era homem, não era humano, ele só parecia ser humano, como se fosse uma espécie de fantasma. Outros diziam, não, ele era humano sim, mas não era o Cristo. O Cristo entrou nele no batismo e saiu nele antes da cruz. Eles falavam isso. E João fala assim, não. O que nós anunciamos para você é desde o princípio. Nossos olhos viram. Nossos ouvidos ouviram, nossas mãos tocaram, nós vimos como ele comia, como ele ria, nós víamos como ele reagia, nós sabíamos onde ele morava, nós sentamos com ele, nós vimos ele comer, nós sentimos o seu cheiro. Mas esse que nós sentimos o cheiro, que vimos comer, que vimos com os nossos olhos, que ouvimos com os nossos ouvidos, que apalpamos com as nossas mãos, esse era desde o princípio. Era o Logos cósmico diante de nós. Para os gregos da época, isso era uma loucura. Mas, como diz Paulo aos Coríntios, é loucura para os gregos. É escândalo para os judeus, mas para os que são chamados, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus revelados. Somos distintos de qualquer outra religião, por conta dessas verdades tão profundas. Então, ele anuncia o que é divino, eterno. Ele anuncia que esse divino se fez homem, então é terreno, é da história, é do nosso tempo, adentrou o tempo, está conosco, esteve conosco, se fez humano para experimentar aquilo que não poderia experimentar a morte, porque a morte não pode estar no divino, a morte só pode estar no humano. O humano experimenta a morte para vencer a morte e dar vida para todos aqueles que creem nele. Eu não sei como é que você recebe essas coisas. Não sei, eu sei que eu não consigo me acostumar a isso como se fosse uma verdade corriqueira. Todas as vezes que eu falo, todas as vezes que eu leio, isso mexe demais comigo. Eu fico perguntando a ele, como é que tu pudeste deixar a tua glória e se importar com alguém tão insignificante como eu? Como foi possível isso? Quem poderia fazer algo como esse? Quando eu reflito nessas coisas, eu falo, Senhor, eu não posso ser um instrumento do inimigo para afetar aquilo que ele fez. Eu preciso desenvolver a minha vida em santidade, em temor, em tremor, entendendo que a unidade da igreja é sagrada, que a comunhão reflete Jesus Cristo. E sem isso nós somos uma farsa. Ser uma unidade fincada no Pai e no Filho, uma comunhão que expressa Jesus Cristo. Nós somos uma farsa religiosa de domingo. Mas eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para alimentar uma farsa religiosa. A igreja é um projeto eterno de Deus. O Cordeiro de Deus já havia sido morto antes da fundação do mundo pela igreja, por minha vida e pela tua vida. Eu não posso pegar esse cristianismo e levar de maneira aleatória. Eu sou casado com uma pecadora. Essa pecadora é casada com um pecador. Eu e ela formamos uma só carne, segundo o ensino do meu Deus, do nosso Deus. Eu não posso permitir que as coisas corriqueiras afetem o que é eterno. Agora eu falo direto para os casais. Se Jesus Cristo não for a base da tua unidade conjugal, ela vai ruir. É só com Cristo. Entenda que a tua vida conjugal tem uma dimensão eterna que se manifesta no terreno. Eu não vim aqui falar no encontro de casais, mas eu preciso falar isso. Casamento é uma demonstração micro de um casamento macro.
O casamento entre um homem e mulher demonstra de forma pequena e terrena o que é o casamento entre Deus e o seu povo de forma eterna e cósmica. Deus precisa ser visto nas nossas casas. Mas se aqui cantamos, se aqui louvamos, se aqui choramos e em casa gritamos, brigamos, desonramos o nome do nosso Senhor. Se nossa casa é marcada pelo grito, pelo ambiente opresso, é porque Cristo está saindo dali. E qualquer coisa que é edificada fora dele, cai. Então preste atenção nessas palavras desse pescador, que elas são profundas. O que ele anuncia? O que é divino, o que é terreno. O primeiro, aquele que ele não via, não sabia, não tocava porque é Deus. E esse que ele não sabia, não via, não tocava porque é Deus, se fez homem. E agora ele vê, ele olha, ele toca e ele anuncia. Maravilhoso demais. Terceira coisa que ele anuncia, e que é um ponto fundamental para nós também, ele anuncia aquilo que ele testemunhou. Não é maravilhoso demais isso? Ele anuncia aquilo que ele testemunhou. O que significa isso, pastor? Significa que a nossa proclamação de Cristo sem experiência com Cristo não tem força. Aonde a gente fala isso? Reparem, no verso 1, ele vai dizer o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, nossos próprios olhos, o que contemplamos, nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Ele vai abrir um parênteses. Ele vai voltar esse raciocínio no verso 3. Aqui ele abriu um parênteses para explicitar mais isso, para tocar, para dar mais ênfase nessa experiência dele, dos apóstolos, com aquele que eles anunciam. Ele disse assim, a vida se manifestou. Então, repare, irmãos, eu preciso fazer com que você pense de maneira mais profunda. E a vida se manifestou. O que houve depois da queda? Morte. Nada mais tem vida depois da queda. Está tudo morto, porque está desconectado do Criador. Onde estava a vida? Somente na eternidade. O que ele fala agora? A vida se manifestou. A vida esteve entre nós. E aqui é muito interessante que ele fala dessa vida, ele diz, e nós a temos visto. E ele prossegue e diz, é dela que nós damos testemunho. O que é isso? Nós estamos dando testemunho daquilo que nós vimos, daquilo que nós tocamos, daquilo que ouvimos, daquilo que cheiramos, daquilo que apalpamos, daquilo que contemplamos. Nossos olhos contemplaram. E o verbo grego aqui não é só ver, de enxergar, é aquele que para olhando, contemplando, percebendo os detalhes daquilo que ele contempla. É isso que está por trás dessas palavras de João aqui. Por isso que ele diz, nós contemplamos, dela nós demos testemunho. Ele diz, dela anunciamos que a vida eterna. Aí, se referindo a essa vida eterna, ele diz, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Você não pode ler isso com simplicidade. João está falando algo que não cabe na cabeça de ninguém aqui. A vida eterna que estava com o Pai, antes de que houvesse qualquer coisa, se manifestou, nós vimos, nós tocamos. Você deve entender, porque isso explica por que os apóstolos, mesmo condenados à morte, não se preocupavam com a morte. Por que eles, lá na iminência de morrerem decapitados pela fúria dos imperadores, crucificados, queimados, por que eles não estavam se importando com isso? É porque eles viviam a realidade visível à luz de uma realidade não visível. Eles viviam uma realidade terrena à luz de uma realidade eterna. Eles viviam uma realidade imanente à luz de uma realidade transcendente. Isso fazia toda a diferença. Isso faz toda a diferença na tua vida. Isso faz toda a diferença na maneira como você vive, na maneira como você
age, reage, vive e convive. Toda a diferença. Aliás, é isso que faz toda a diferença para o cristianismo. Sem isso, somos iguais a qualquer outra religião. Sem essa compreensão. É por isso que às vezes eu sou o chato que fala assim: você está lendo a Bíblia? Eu sou o chato. Você está lendo? Eu li ontem. Eu li semana passada. Você está lidando com coisa eterna. Você está lidando com coisa que você não aprende pelo teu intelecto. Ele registrou tudo isso, te deu para que você viva, para que você tenha vida, que você tenha fé. Se esse livro está distante da tua vida, Cristo está distante da tua vida. Se Cristo está distante da tua vida, o fundamento teu está quebrado. Se o teu fundamento está quebrado, a tua casa vai cair. Por favor, entenda que esse cara está falando com vocês aqui. É a voz de quem ama. E é a voz de quem se vê nisso tudo. Não é uma voz de quem se coloca superior. É uma voz de quem se coloca no meio disso. Eu sei o que eu estou vivendo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei das minhas fragilidades. Mas eu conheço coisas de dimensões eternas. Ele viu. Ele tocou. Ele deu testemunho. Agora, ele anuncia aquilo que ele testemunhou. Eu posso dizer com segurança, irmãos, aqui, e você pode pensar no que eu estou falando, refletir no que eu estou falando. Uma das coisas que empobrece a evangelização é falta de experiência com aquele que você anuncia. Que a falta de experiência com ele faz teu relacionamento, a sua compreensão com ele, ou ser superficial ou ser apenas intelectual. E você não consegue, de fato, perceber que anunciar a Jesus para alguém é tirar alguém da morte para a vida. Por quê? Por falta de experiência. O Evangelho não veio para fazer o homem mau virar um homem bom. O Evangelho veio para fazer o homem morto viver. E a gente só entende isso se isso estiver encarnado em nós. Estiver dentro de nós com experiência. E era isso que estava em João. Nós vimos. Nós anunciamos aquele que era desde o princípio. Nós anunciamos aquele que entrou na história. E nós anunciamos aquilo que nós testemunhamos. Aquilo que nós vimos. Quanta coisa para a igreja entender aqui, irmãos. Quanta coisa. Será que nós estamos anunciando aquele que é eterno? Será que compreendemos que aquele que é eterno entrou na história? Será que nós entendemos que aquele que entrou na história está em nós? Será que nós entendemos que aquele que está em nós é para ter comunhão conosco? Será que nós entendemos que a nossa vida e a proclamação que a gente faz dependem disso tudo? Será? Ou a gente está acostumando com as nossas práticas religiosas de domingo, enquanto continuamos enxergando o mundo e é tudo à nossa volta pelo um patamar terreno, horizontal, visível. Repito, mesmo sendo redundante, se formos assim, não há diferença entre nós e os outros segmentos religiosos. Todos têm uma ideia de divindade, todos têm uma ideia de eternidade, mas não consegue estar com aquele encarnado como uma verdade plena, mesmo que não seja visível, verdade dentro de nós. Bom, irmãos, para que João, então, anuncia aquele que é divino, que é humano e que ele testemunhou? Aquele que é eterno, que é histórico e que ele viu. Aquele que é transcendente, mas também é imanente, que andou com ele. Por que João e os apóstolos anunciam ele para as igrejas, então? Por que Jesus está querendo que a gente ouça isso nesta manhã? Com que objetivo ele escreve? Para que ele anuncia? Será que João anuncia para ter a igreja cheia? Será que é para isso que ele e os apóstolos estão anunciando?
É claro que as respostas aqui são múltiplas, mas eu preciso responder apenas como aquilo que ele nos mostra no texto. Então, a primeira resposta para essa segunda pergunta, e a segunda pergunta vou repetir para você entender bem, por que João anuncia aquele que é eterno, que entrou na história e que ele viu, que ele tocou e que ele ouviu? Por que João anuncia ele? A primeira resposta é para que tenhamos comunhão. Aqui quebra, irmãos. Aqui já mostra que ter comunhão não é nos reunirmos. Por exemplo, a gente pode ter momentos preciosos de comunhão numa festa e daqui a pouco a gente pode brigar um com o outro ali. A comunhão de uma festa é a mesma comunhão que você encontra em outro qualquer lugar. Por isso que ele está dizendo, nós estamos anunciando para que vocês tenham comunhão conosco. Quem é que o conosco? Os apóstolos. Que ligação a gente tem aqui? Qual é o itinerário que nós temos? O Pai para o Filho para os apóstolos para a igreja. É esse o itinerário. O Filho está com o Pai, o Filho foi enviado, o Filho foi dado aos apóstolos, os apóstolos anunciaram o Filho para a igreja, e a igreja vive em comunhão por causa do Filho. Se não tiver a compreensão do Filho, não passa de relacionamentos superficiais que são alimentados quando as coisas acontecem, quando a gente quer que aconteça, mas quando alguma coisa distorce, a gente mostra as nossas garras. Podemos destruir com uma palavra, com uma frase, com um gesto, algo feito que tem início na eternidade. Então, João está antevendo esse perigo todo, ele está falando, nós anunciamos para que vocês tenham comunhão. Olha o que ele diz assim, anunciamos para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. O que ele está dizendo? Nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. E nós estamos anunciando isso para que vocês mantenham comunhão conosco. Irmãos, aqui tem uma coisa que talvez possa ser pesado para alguns que não compreendem o cristianismo. A comunhão cristã só é possível se a base for Jesus Cristo. Não há comunhão entre luz e trevas. O cristianismo não é a favor de um ecumenismo. Ecumenismo não cabe no cristianismo. Ecumenismo seria entender todas as religiões como iguais, todas elas levando para o mesmo caminho, não. Ecumenismo seria ter comunhão com todas as religiões no mesmo patamar, não. A nossa comunhão é só com aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não significa que nós não podemos ter diálogos interreligiosos. Isso sim. Isso nós devemos ter, dialogar com aqueles que professam fé diferente do que nós, mas manter comunhão no nível da Escritura somente com aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele escreve primeiro para isso, para que vocês tenham comunhão. Segundo, ele vai aprofundar. Ele escreve também para mostrar que essa comunhão tem um fundamento, e sem esse fundamento não é possível ter comunhão. Repare, primeiro ele diz, nós estamos escrevendo para que vocês tenham comunhão conosco. Se você pegou o contexto da carta, você está começando a entender. João está preocupado, porque se a doutrina de Cristo é afetada, eles não podem ter comunhão mais com os apóstolos. Sem Cristo, não há comunhão entre nós. Se você chega aqui uma vez, por exemplo, vamos pegar aqui, qualquer um de vocês chega aqui para mim, pastor, olha, eu tive pensando bem, sabe de uma coisa, eu não acredito que Jesus era Deus e que era homem, eu não acredito nisso. Eu falei, pô, parabéns, meu amigo, vai com a sua crença, mas você não pode ter comunhão comigo. Não dá. Participar do pão e do cálice contigo, que é o símbolo da comunhão, não posso, porque você segue a outro Cristo. Isso é o que diferencia cristianismo. Dentro desse discurso de inclusão, a gente vai na contramão. A base da inclusão é Cristo.
Sem ele, não tem inclusão. É Cristo. Por isso que ele vai aprofundar, para mostrar o fundamento dessa comunhão. Ele diz, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, reparem, eu estou escrevendo porque vocês tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, do qual vocês estão recebendo ensino errado, dizendo que ele não era humano, que ele não teve corpo, ou então que ele não era Deus. Se vocês deixarem essa doutrina penetrar, vocês não podem ter comunhão conosco. Que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E, obviamente, você que me ouviu domingo, você já deve estar fazendo conexão. Qual é a base da unidade da igreja? Na oração de Jesus. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Fora do Pai e do Filho não tem comunhão. Então a comunhão é com o Pai e com o Filho, nutrida pelo Espírito Santo. Do contrário, irmãos, não existe igreja. Não existe igreja fora dessa realidade. Vocês têm me ouvido várias vezes eu falar, irmãos, me ajuda aqui, porque eu estou orando, porque eu quero que esse grupo aqui cada vez mais se pareça com a igreja de Jesus Cristo. E a gente nunca vai se parecer com a igreja de Jesus Cristo, irmãos, brigando por coisa à toa. Nunca. Vergonhoso, desonroso, mas que mostra a nossa capacidade humana, nociva, capaz de perturbar aquilo que é mais sagrado e santo. Então, ele escreve para que tenham comunhão, ele escreve mostrando o fundamento dessa comunhão, que é a comunhão com o Pai e com o Filho, mesmo princípio de João 17, e depois ele fala também assim, nós também escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aqui tem coisas preciosas, irmãos, porque sob a pena de João, escrevendo isso, de tantos outros apóstolos, eu me coloco como pastor. E se eu, tão pecador, tão pequeno, incomparável a esses apóstolos, eu vou dizer uma coisa, você pode acreditar que isso é muita sinceridade, tá? Se eu me sinto tão entristecido e tão ferido quando eu vejo coisas mesquinhas tentando destruir aquilo que Deus fez, imagina o Senhor, imagina os apóstolos. O que ele está dizendo? Se não houver essa comunhão, a nossa alegria não é completa. Significa o quê? Significa que a gente pode festejar, que a gente pode ter cultos maravilhosos. Se não tiver a comunhão baseada no Pai e no Filho, a minha alegria como pastor não é completa. Por mais que a gente faça uma festa e arrecade muito e que venha todos e que todo mundo vai, se não houver comunhão, se não houver respeito, se não houver uma compreensão do que está para cima disso tudo, a minha alegria também não é completa. Somos capazes de estragar com as nossas mãos aquilo que Jesus fez com o seu sangue. E isso é sagrado, irmãos. Ele diz, essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esse ponto aqui da carta, o verso 4, essas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa, nos remete a uma ideia escatológica do cristianismo, porque a nossa alegria completa, ela só ocorrerá quando nós estivermos na glória com o nosso Deus. Então, se você entende a estrutura desse texto e aquilo que está na minha mente, você vai chegar à seguinte conclusão. João começa falando daquilo que é eterno e ele termina a sua introdução falando que a nossa alegria será completa quando na eternidade estivermos com ele. Mas dentre hoje e a eternidade, essa comunhão tem que ser preservada, sendo nutrida sobre o Pai e o Filho Jesus Cristo. Por isso, irmãos, por favor, não se iludam. Não existe comunhão entre nós se não houver comunhão nossa com Deus, com o Pai, com o Filho. Não existe comunhão da igreja sem uma igreja que ore. Não existe comunhão da igreja sem uma igreja que não ame a palavra dele. Não existe.
Para a gente finalizar, né, nem tanto assim, talvez vocês estejam cansados de me ouvir, mas diante de tudo que João fala para os seus leitores e que aqui a gente tentou desdobrar, diante disso tudo, que lições você e eu precisamos entender aqui e que seja aplicável na nossa realidade? E eu vou te dar 5 lições. Primeiro, a comunhão cristã é invariavelmente cristocêntrica. Cristo está no centro. Isso é muito interessante. Porque a Bíblia fala que Jesus devolveu a nossa comunhão com o Pai e condicionou a nossa comunhão uns com os outros. Nesse sentido, irmãos, até a comunhão cristã tem a marca da cruz. Porque para que tenhamos comunhão uns com os outros, Jesus primeiro resgatou a nossa comunhão com Ele e com o Pai. Isso vai explicar muita coisa. A nossa comunhão não tem como base os nossos gostos. A nossa comunhão não tem como base as nossas preferências. A base da nossa comunhão é Cristo. A base da nossa unidade é Cristo. Cristo parece uma redundância, né? Cristo é central no cristianismo. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é a cabeça do corpo. Cristo é o primogênito de muitos irmãos. Pastor, como é que eu posso aplicar isso na minha vida de uma forma bem mais particular? Pensa na tua vida. Com quem você convive num ambiente mais estreito? Eu convivo com meu esposo, convivo com minha esposa, convivo com os meus filhos. Então, esse é um ambiente que Satanás vai querer atacar. Como é que eu me livro disso? Cristo tem que estar no centro. Se Jesus não estiver centro, você não tem comunhão com teu marido, nem com tua esposa, nem com teus filhos. O máximo que você vai ter é um momentozinho de euforia que acaba na próximo desentendimento. É Jesus na base, irmãos. Senão, a nossa natureza pecadora acaba com tudo. A comunhão é invariavelmente cristocêntrica. Muitas vezes nós derrubamos muita coisa porque nos colocamos no centro da comunhão. Acabamos com muita coisa. O que é se colocar no centro da comunhão? É quando você quer se sentir bem, quando todas as coisas à sua volta ocorrem do jeito que você quer que ocorram. Você é o centro da comunhão. Você se coloca no lugar de Deus. Você é o Adão que não está mais no Éden, mas que está aqui quebrando tudo. Se colocando no lugar daquele que é insubstituível. Segundo, a base da comunhão, o centro é Cristo. Comunhão é cristocêntrica. Cristo está no centro. Mas a base da comunhão tem 2 naturezas, eterna e histórica. Não é isso que ele disse que anuncia? Ele vos anuncia para que vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Quem é que ele anunciou, que falou que é a base da comunhão? É aquele que era desde o princípio e aquele que as mãos apalparam. Ele é divino e ele é humano. Pastor, que importância tem isso para mim? Tem. Tua comunhão com as pessoas que estão à sua volta só terá intensidade terrena se ela for derivada de uma intensidade eterna. Ela só poderá trazer dimensão humana que glorifica a Deus se ela derivar de uma dimensão divina. Porque a base da nossa comunhão é divina e humana, eterna e histórica, transcendente e imanente. Vai dizer que isso não muda a tua maneira de ver as coisas, de entender as coisas, de lidar com as coisas. De novo, irmãos, o chato aqui vai continuar perguntando para você, está lendo a Bíblia? Você tem vida de oração? O que é prioridade na tua vida? Com o que você se preocupa mais?
com a estética do teu corpo ou com a pureza da tua alma? O que você se preocupa mais? O que vem primeiro? Não é maravilhoso demais isso, irmãos? O modelo que já existia na eternidade de um Deus trino. Isso aqui já estou deixando o pontapé para a semana que vem. O modelo que tinha na eternidade de um Deus trino, único, de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem em plena unidade e comunhão, sem concorrência, esse modelo desceu. E agora, com base nessa realidade histórica desse modelo eterno, eu desenvolvo minha comunhão com meus irmãos e com aqueles que estão à minha volta. Pastor, então nós vamos ser perfeitos só quando estiver na glória. Por isso que a alegria será completa quando estiver lá. Enquanto aqui a gente segue um modelo. A gente vai errar. Como é que a gente sabe que errou? Olhando o modelo. Se olhou para o modelo, fiz errado. Assim, o que você faz? Corrige o erro. Volta para o modelo. Continua a caminhar. Eu vou desenhar para ficar mais claro para todos nós. Terceira lição para você aplicar. A base da comunhão não é só eterna e histórica, ela é divina e humana. A tua comunhão humana reflete a tua comunhão com o que é divino. Vocês entendem? Por que falavam com Jesus assim? De onde vem essa autoridade para ele falar essas coisas? Lembra como ele respondia? Esse ensino não é meu, é do Pai que me enviou. Se alguém perguntar assim, você não existe. Como é que você pode, alguém que te fez algum mal, você pedir para sentar do teu lado? Como é que você pode fazer isso? Aí você vai dizer, o meu modelo de amor e amizade não é meu, é daquele que me enviou. É simples. É isso que tem que diferenciar a igreja. Por isso nós somos corpo de Cristo, imagem dele. Quarto, a nossa comunhão só pode se tornar possível, diz comunhão entre nós aqui, ela só pode se tornar possível do ponto de vista bíblico, que a gente está falando, não de comunhão de ajuntamento. Isso a gente tem. Comunhão de ajuntamento a gente tem. A gente tem comunhão até mais íntima com alguns do que com outros, que isso é natural também. Até Jesus tinha isso. Isso também é natural. Nós não temos comunhão com os meus na mesma dimensão. Por favor, entenda isso. Tem irmãos que são mais próximos do que você vai ter uma comunhão mais íntima com ele. Isso é óbvio, e é claro, e não tem nada de erro nisso. Mas o que eu estou querendo dizer é que a nossa comunhão, ela só pode ser possível do ponto de vista bíblico e real se nós tivermos comunhão com o Pai e com o Filho. Então, olha para o tio aqui. Se você não tiver uma vida de apego à Escritura, de joelhos que se dobram, de oração quebrantada, de confissão de pecado diante de Deus, de uma vida piedosa do dia a dia, dificilmente você vai manter comunhão com aqueles que estão à sua volta. O que você vai ter é momentos que você vai se sentir bem porque as coisas estão do jeito que você quer. Mas se você não tiver comunhão com o Pai e com o Filho, você não será capaz de entender o erro do outro, você não será capaz de entender o seu próprio erro, você vai desenvolver egoísmo, você vai desenvolver altivez e você vai ser a base de tudo à sua volta. Imagine você sendo o fundamento de você mesmo. Que desastre. E por último, a nossa unidade, a nossa comunhão
só pode ter como base o Jesus real, nunca o Jesus imaginário. Isso é massa. Pastor, de onde você tirou isso do texto? Eu tirei isso do texto que João está falando e que está anunciando não o Jesus que ele imaginou. É o Jesus que ele viu, que ele tocou, que o Pai revelou e que eles registraram dando à igreja. Então, se você tem uma imagem de Jesus, uma ideia de Jesus, se você acha que Jesus deve ser do jeito que você quer que ele seja, você não vai ter comunhão com os outros. Para ter comunhão, precisa estar sobre o fundamento tal como ele foi lançado sobre a igreja, testemunhado pela Escritura. Os apóstolos falaram dele. Tirar o Jesus da Escritura é tentar edificar uma igreja num Jesus imaginário. E aí, essa comunhão oriunda de um Jesus imaginário é uma comunhão idólatra, porque é uma comunhão que se baseia numa imagem e não em Cristo. Eu não sei como você ouve isso, como você entende essas coisas, mas eu estou aqui transmitindo a vocês aquilo que o texto fala, no seu texto, no seu contexto, naquilo que estava acontecendo na época, naquilo que o João estava antevendo. Reparem como não é uma coisa só de João. O que nós ouvimos aqui não é uma coisa só do apóstolo João, é uma coisa de todos os apóstolos. Como é que você sabe disso? Porque ele fala no plural. O que nós vimos, o que nós ouvimos, que nossas mãos apalparam, nós anunciamos, plural. Não é uma coisa só de João, de Pedro, de Paulo, é deles. Eles anunciaram porque eles viram, tocaram, experimentaram, apalparam, contemplaram. E eles anunciaram aquele que era desde o princípio e que adentrou a história. E agora a base da nossa vida, da nossa comunhão, está nesse Cristo que eles anunciaram. Se for o Cristo que a gente imagina, acabou. Não dá para nós. Então pense nisso. Eu quero concluir pedindo para você fazer uma reflexão de como você toca a tua vida, né, de como nós somos capazes de... Nossa maneira de ser tão insana. Tem coisas que eu não esqueço, sabe, irmãos? São detalhes da vida cotidiana, mas que me trazem ensinamentos. E também, de certa forma, Deus usa para me mostrar o que eu tenho que ensinar, o que eu tenho que pregar para a igreja. E eu estou lembrando de uma coisa, ela deve ter no mínimo aí uns 20 anos. Eu tinha pregado uma palavra maravilhosa, acabou, a gente estava lá ainda. Acabou o culto, muita gente chorando, um momento daqueles, né, que a gente está acostumado, de muita emoção, de muito choro. Acabou aquilo, enxugou as lágrimas já foram substituídas por gargalhada, por piada, por isso, aquilo, aquela coisa que a gente sabe, né? E tá, vamos lá, parece que aquilo tudo ficou dentro daquelas paredes lá que eu preguei. Aí tinha a cantina estava lá, e a filha, e eu estou vendo uma briga por causa do último pedaço de pizza. E briga feia entre dois irmãos. E eu olho aquilo, e aí, lembra quando João escreveu assim, é para que a nossa alegria seja completa. E quando eu olho aquilo, eu fico, meu Deus, eu acabei de pregar tudo isso, eles choraram lá, ouvindo. E agora eles estão se dividindo aqui por causa de uma pizza. O que prova a nossa infantilidade, a nossa carnalidade, a nossa ingenuidade, a nossa falta de compreensão do que é a fé cristã, do que é a Igreja de Cristo e do que Jesus Cristo fez naquela cruz. Então, queria que você agora fechasse os teus olhos, olhasse para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus irmãos, para tudo isso. E antes de pensar nos outros, pense em você. Pense em você mesmo e fale assim, e seja honesto, identifique e fala assim para você, como que eu sou capaz de tratar aquela pessoa assim com desdém, enquanto eu trato outras melhores? Por que eu sou capaz de ignorar aquela pessoa? Por que eu sou capaz de fazer uma pressão contra aquela pessoa? Por que eu sou capaz de fazer isso? Seja assim honesto.
Por que eu sou capaz de deixar que a alegria que eu estava se transforme numa raiva capaz de eu destruir tudo num momento só? Por que eu sou capaz disso? Talvez o Espírito Santo fala para você assim, é porque você precisa de comunhão com o Pai e com o Filho. Talvez você esteja precisando mais disso. Meu Deus bendito. Eu orava no início aqui dizendo que eu não me sentia capaz de expor a tua palavra tal como convém. Eu termino essa mensagem, Senhor, talvez admitindo que tu tenhas me ajudado a transmiti-la. Mas eu termino essa mensagem apresentando a ti a mesma capacidade que eu tive no início. No início eu falei que eu não me sentia capaz de transmitir a tua palavra tal como seja transmitida, como deve ser transmitida. E agora eu termino dizendo que eu não sou capaz de criar as transformações na mente e nos corações daqueles que me ouviram. Somente o teu Espírito pode fazer isso. Somente o teu Espírito pode mexer no coração, na mente, quebrantar, fazer as pessoas pedirem perdão primeiramente a ti. Talvez elas tenham vergonha de pedir perdão ao outro, Senhor, porque somos pecadores. Mas, ó Deus, atenda se pedimos perdão a ti, reconhecendo honestamente, que esse perdão depois possa se estender e atingir casas, famílias, relacionamentos na tua igreja. Entender que tem algo para além de nós, maior que nós. Eterno, eterno, o eterno que se encarnou, o eterno que foi anunciado, o eterno que trouxe a igreja à existência, o eterno que é o fundamento da igreja, o eterno que é o sustento da igreja, o eterno que é o Senhor da igreja, o eterno que capacita a igreja, o eterno que prepara lugar para a igreja, o eterno que vai voltar para pregar a igreja, o eterno que vai morar com a igreja eternamente. Senhor, faça-nos entender isso, meu Pai. Em nome de Jesus. Quantas coisas pequenas entre nós. Quantas coisas, Senhor. Por falta de comunhão, meu Deus. Por falta de comunhão contigo. Todos nós aqui somos capazes de fazer coisas que entristecem. A nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Eu escrevo essas coisas para que a minha alegria seja completa. É o que era desde o princípio. É o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. É aquilo que contemplamos, é aquilo que nossas mãos apalparam. Isso é a respeito do verbo vivo, a respeito ao verbo da vida que se manifestou a nós e nós vimos com os nossos olhos e dela nós damos testemunho a todos que estão à nossa volta. É ela que anunciamos, a vida eterna que outrora estava com o Pai, mas foi manifestada e nós vimos. Por isso o que temos visto, o que temos ouvido, nós anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai, é com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas nós escrevemos para que o nosso gozo e a nossa alegria sejam completas. Edifica essa igreja, Espírito Santo. Que os meninos amadureçam. Que os adultos continuem a amadurecer, a crescer. Seja conosco, Deus. Aviva-nos, aviva-nos. Nós não queremos ter uma mobilidade grande só quando temos um evento atrativo. Queremos ter a mesma mobilidade para cultuar a Ti, para Te adorar, para cantar louvores, para pregar a Tua palavra, Senhor. Seja conosco, Santo Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.